Som. Pode ser, irmãos? Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos já fazer a leitura da palavra. Glórias a Deus. O Vladimir já me antecipou aqui. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. É o 8º livro dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. É o 8º livro da categoria dos profetas menores. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que Jesus está aqui, irmãos? Eu creio também. Ele só veio aqui por causa de você. Amém? Jesus veio aqui nessa noite por causa de você. Então não perca a oportunidade de louvar, agradecer e exaltar o seu santo nome. Glória a Deus. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo 3. Podemos ler? Amém. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Os detalhes mexem comigo. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Números anos a notifica. Outro detalhe: na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. Aleluias, glória a Deus. Então, não tem mais necessidade de orar. Como já foi dito aqui nessa noite, a prioridade é a palavra. Não pode ter nada mais importante no culto, no nosso encontro, nessa reunião, neste culto, do que a palavra. A palavra tem toda a prioridade nessa noite. Não é o irmão Antônio, não é o irmão Márcio, mas é a palavra. Estou apenas sendo instrumento para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Pela infinita graça e pela infinita misericórdia de Deus. Aleluia. Porque sou conhecedor que não sou digno e nem merecedor. Mas a graça de Deus me alcança todos os dias. A misericórdia dele me alcança todos os dias. Me dá esse privilégio, essa honra de estar aqui. Porque não tem honra maior para um homem, para um ser humano, do que ser instrumento de Deus. De servir a Deus já é um privilégio tremendo. Mas de ser instrumento em tuas mãos é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio, é uma honra muito grande. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mediante a tudo que está acontecendo, irmãos, no Brasil, há já um bom tempo, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e que tudo ainda vai acontecer. Muitas coisas ainda vai acontecer. Mas mediante de tudo que está acontecendo, do que aconteceu, o que está acontecendo, que ainda vai acontecer, Deus me levou a essa passagem no livro de Abacuque. Porque este livro é um dos livros mais atuais para nós, no nosso dia de hoje. Para nós, brasileiros. Esse livro é muito atual para nós, no dia de hoje. É um salmo. Não está no livro de Salmos, mas é um salmo. Tem vários salmos que não estão no livro de Salmos. Então, Abacuque aqui, ele está louvando a Deus. Abacuque aqui, ele está salmodiando a Deus. Abacuque aqui, ele está adorando a Deus. Ele está cantando louvor, em adoração a Deus. Ele está salmodiando a Deus. Mas Abacuque nem sempre foi este adorador. Abacuque nem sempre foi este salmodiador. Abacuque, como já foi dito aqui pelo irmão Vladimir, lá no começo, ele estava questionando a Deus. Ele estava indagando a Deus. Então, Abacuque ele foi contemporâneo para nós entender o porquê, o que levou Abacuque a questionar a Deus, o que levou Abacuque a indagar a Deus, para nós entendermos o porquê, o que levou, qual a situação, qual o motivo, o que aconteceu que levou Abacuque a questionar a Deus, qual a situação que levou Abacuque a indagar a Deus. Então, nós temos que voltar um pouquinho. Abacuque, ele era contemporâneo de Jeremias. Jeremias, ele nasceu aproximadamente 10 anos antes de Manassés morrer. Ele nasceu aproximadamente 10 anos antes de Manassés morrer. Quem foi Manassés?
Manassés, ele era filho de Ezequias, neto de Acás, pai de Amon e avô de Josias. Nessa escada aí é uma escada espiritual. Um vinha destruía, o outro vinha reconstruía. Um vinha destruía, o outro vinha e reconstruía. Acás, ele destruiu, ele fechou a casa de Deus, ele fez aliança com a Síria. Aí vem Ezequias, ele reabre novamente o templo, ele faz uma reforma ali, né? Desfaz a aliança com os sírios, mas aí vem Manassés. Manassés, ele foi o pior rei que já existiu. Não houve pior rei do que ele, nem antes dele e nem depois dele. A Bíblia diz no livro de Reis que até os reis ímpios, pagãos, as nações pagãs, não foram tão ruins, tão mal como Manassés. Manassés foi o pior rei que existiu, né? Nem antes dele, nem depois dele houve rei tão ruim como ele. Ele fez como Acás fez. Ele sacrificou os seus filhos no vale de Inom. Ele queimou, sacrificou os seus filhos no vale de Inom a deuses estranhos. Fez aliança com a Síria. No tempo de Manassés, ele mandou levantar uma casa de prostituição. No tempo de Manassés havia feitiçaria, bruxaria, magia negra, havia feitiçaria, adivinhadores, feiticeiros, agoreiros. Ele mandou levantar os altos ali, estátuas de Baal, até mesmo dentro do templo. Então ele mandou fazer muitas coisas. E no tempo de Manassés, ele reinou por 55 anos. No tempo de Manassés, houve um tempo horrível de pecado. Nem antes dele, nem depois dele houve rei tão ruim. 55 anos ele reinou, né? Aí depois dele vem Amon, seu filho, reina por 2 anos, porque o seu reinado durou muito pouco tempo, porque os seus conservos o matou. E ali depois vem Josias. Josias, no 18º ano de Josias, ele resolve fazer. Josias era um homem bom, né? Era um homem que Deus viu graças nele. Então Josias, no seu 18º ano de reinado, ele resolve fazer uma reforma no templo. Aí ele manda o Ilquias, o sumo sacerdote Ilquias, ir até a casa dos levitas, que eram os sumos sacerdotes ali, os levitas que ficavam na porta da cidade recolhendo dinheiro ali. Mandou Ilquias até a casa deles para pegar esse dinheiro e colocar na mão dos pedreiros ali, na mão daqueles que estavam na frente da obra, para comprar pedras lavradas e madeiras, para fazer alguns reparos no templo. E ali Ilquias, quando ele entra no templo, ele encontra o livro da lei, que estava ali perdido, abandonado na casa de Deus. Ele encontra o livro da lei. Então ele manda o escrivão Safã pegar este livro, levar até a presença de Josias e ler o livro até a presença de Josias. Quando ele lê o livro à presença do rei Josias, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação. E Josias agora manda pegar o livro, levar até a casa da profetisa Hulda para ver o recado que Deus tinha para falar através daquele livro. Então a profetisa Hulda manda falar para o rei Josias que Deus trará um mal muito grande sobre essa nação por causa dos seus muitos pecados. Mas isso não vai acontecer nos dias de Josias. Os seus olhos não vão contemplar o mal que eu vou trazer sobre essa nação, sobre esse povo, porque ele se humilhou e rasgou as suas vestes, e pelo motivo de ter se humilhado diante da minha presença, os olhos dele não vão contemplar o mal que eu vou trazer sobre essa terra. Amém. Aí vai o poder da humilhação, daquele que se humilha diante de Deus. Os olhos deles não vão contemplar o mal que eu vou trazer sobre essa nação. Então, agora Josias manda quebrar os altos, manda quebrar as estátuas, manda derrubar a casa da prostituição, manda matar os feiticeiros, até os 2 altares, aqueles lá atrás, no tempo de Jeroboão, no tempo da divisão das tribos ali de Jeroboão, mandou construir um altar em Dan e um em Betel, e construir 2 bezerros sobre esses altares, né? Até esses 2 altares, um Dan e um Betel, né? Para cumprir a palavra que estava na boca do profeta lá atrás, que falou que vinha levantar um homem chamado Josias, e ele ia queimar ossos humanos para profanar esses altares. Então Josias agora manda derrubar esses 2 altares também, o que estava em Dan e o que estava em Betel, e agora ele manda uma ordem: a partir de hoje ninguém mais adora imagens, a partir de hoje ninguém mais adora ídolos, a partir de hoje nós vamos reverenciar e adorar a Deus da forma que ele merece ser adorado e da forma que ele merece ser reverenciado. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ele libera o decreto: a partir de hoje nós vamos adorar a Deus, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos servir a Deus da forma que ele merece ser adorado e da forma que ele merece ser reverenciado. Marreta nas estátuas, manda matar os feiticeiros, destrói a casa das prostituição, e assim vai. Mas, por isso que Deus levanta Jeremias.
aproximadamente 10 anos antes de Manassés morrer. Porque essa reforma não foi uma reforma 100%. Essa reforma não foi uma reforma verdadeira da parte de todos. Essa reforma foi uma reforma da parte de alguns, de Josias, por exemplo, mas da maioria, se eu fosse ler o tanto de versículo que eu separei aqui em Isaías, a maioria não participou dessa reforma. Eles iam para o culto, iam para o templo, adoravam a Deus, traziam o seu sacrifício, prestavam seus cultos de adoração a Deus, mas eles voltavam para suas casas e deparavam com seus ídolos escondidos novamente. Então chegava o final de semana, eles vinham para o culto, adoravam a Deus, cultuavam a Deus, traziam seus sacrifícios a Deus, mas eles voltavam para suas casas e se deparavam com seus ídolos escondidos. E Josias não sabia. Os sumos sacerdotes não sabiam, mas eles voltavam para casa e encontravam com seus ídolos escondidos novamente. Oh, bendito seja o santo nome do Senhor. Por isso esse livro é atual para nossos dias, irmãos. Quanto de nós não viemos para a igreja, cultuamos a Deus, adoramos a Deus, prestamos o nosso sacrifício a Deus e retornamos ao nosso lar e lá está o nosso ídolo escondido novamente ali. E nós fazemos muitas coisas que desagradam aos olhos de Deus, que desonra a Deus durante a semana, mas nós viemos no culto, trazemos nosso sacrifício, cultuamos a Deus, mas nós voltamos para casa e deparamos com nossos ídolos escondidos. E quando eu falo de ídolo, eu não estou falando de imagem, somente de imagem, irmãos. Ídolo é tudo aquilo que você adora e que rouba o lugar de Deus na sua vida. Não precisa de me responder, mas faça uma reflexão. O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Com quem você tem gastado o seu tempo? Com quem você tem investido, passado o seu tempo na sua casa e lá fora? O que tem roubado o seu tempo, irmão? O que você tem trocado pela presença de Deus? Aquilo que você adora e que você tem roubado o seu tempo, você tem trocado pela presença de Deus. Isto é o seu ídolo que está escondido lá. Nós viemos para a igreja, cultuamos, adoramos e voltamos para nossas casas e deparamos com nossos ídolos escondidos. Quantos ídolos estão lá nas nossas casas? Coisas que nós adoramos e que rouba a presença de Deus. Nós temos trocado pela presença de Deus, irmãos. Verdade. Oramos aqui alguns minutos aqui, mas em casa às vezes só Deus sabe. Dobramos nossos joelhos, oramos 5 minutos e levantamos novamente. Porque outras coisas têm roubado o lugar de Deus na nossa vida. Esses são os ídolos de adoração que estão escondidos lá. Mas que a partir de hoje, essa palavra possa entrar na sua alma e mexer com a sua mente. E saber que nós não devemos ser adoradores somente aqui na igreja. Como a irmã Laura disse aqui esses dias. Não somente aqui, irmão, não só no Brasil, que nós vamos no Brasil. Mas em todo lugar, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que ser adoradores de Deus. Com o nosso culto racional. Não deixe nada roubar a presença de Deus, não troque nada pela presença de Deus, não troque nada pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra de Deus. Não deixe este ídolo roubar o seu tempo com Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí, agora, sai Josias e entra Amon, e sai Josias e ele entra Jeoacás. Na volta, quando a Babilônia pelejou ali, o Egito pelejou contra a Babilônia ali, na volta da sua derrota para casa, eles passam por Judá e levam Jeoacás cativo, e eles colocam Eliaquim no lugar de Jeoacás. Agora ele vai troca o nome de Eliaquim para Jeoaquim, e é nesse tempo aí de Jeoaquim que entra o profeta Abacuque. É nesse tempo aí, nesse período de Jeoaquim, que era Eliaquim, e o seu nome foi trocado para Jeoaquim, que entra o profeta Abacuque. Então, no capítulo 1, ele começa a questionar a Deus. Ele começa a indagar a Deus. Para quê? Para que Deus pudesse castigar o povo. Para que Deus pudesse punir o povo. Porque o pecado do povo estava demais. O ímpio aqui, ele reinava sobre o justo. O ímpio pisava nos mais humildes. O ímpio pisava nos pobres. O que tinha dinheiro aqui, ele ia para as cortes. Aí ele driblava os tribunais, porque o juiz, está escrito aqui, o juiz era comprado. Eles dribravam os tribunais, a justiça do homem. Então eles faziam o que queria. Quem tinha dinheiro aqui nessa época aqui, fazia o que queria. Eles iam para as cortes e lá eles compravam os juízes e dribravam os tribunais e saíram ilesos, porque eles tinham dinheiro e poder. E Abacuque estava indignado com isso. Senhor, o Senhor não está vendo isso, Senhor? O ímpio pisando no mais fraco, o ímpio pisando no justo.
a quem tem dinheiro, está humilhando, a corrupção ela aumenta a cada dia e nada acontece com esses homens. Parece que quanto mais o erro eles praticam, quanto mais a impiedade eles praticam, mais eles crescem, mais eles avançam e menos o justo progride. O Senhor não está vendo isso, Senhor? E o cenário de Abacuque é o cenário do Brasil. O cenário do Abacuque está nas redes sociais, está nos Facebooks, está nos Instagrams, está nos jornais, em todas as redes de jornais, está nas revistas, nos jornais. Porque o mesmo cenário de Abacuque é o cenário que nós estamos vivendo no Brasil. O homem, ele vai para os tribunais, e ali ele compra o juiz, ele torce a justiça, torce a lei, e ali ele sai impune, ileso. Aí ele leva o homem até muitos evangelhos que eu vi postar em redes sociais. Então, fazer o crime pratica. Então, praticar o crime pratica, funciona. Por quê? Porque um homem, ele vai preso, ele rouba, ele faz um monte de coisas, aí ele vai preso, e ele sai, concorre ao cargo mais importante do Brasil, do país, e ainda ele ganha. Que justiça é essa? A justiça é torcida. Os juízes são comprados, e o ímpio prevalece e nada o acontece. E o questionamento de Abacuque é o mesmo questionamento de milhares e milhares de pessoas hoje em dia. Senhor, você não está vendo isso? Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando, acreditando que o ímpio não ia subir ao governo, não ia subir na cadeira, e ele ainda subiu. E agora ele está governando o Brasil. E o Senhor não está vendo isso, Senhor? Quantas lágrimas, quantos choros, quanto jejum, quanta oração, para que esse homem não subisse na cadeira e governasse o Brasil, mas mesmo assim o Senhor permitiu isso acontecer, Senhor. O Senhor não está vendo isso? A indagação, o questionamento de Abacuque é o mesmo questionamento de milhares e milhares de pessoas. Porque você tem um sangue que corre na sua veia, você tem sentimento, você sente para a sua família que está lá, pela perseguição que está no Brasil, da forma que está. Pessoas sendo presas, pessoas sendo punidas sem merecer. Por quê? Um ímpio governa tudo. Um ímpio dá o decreto e os policiais têm que cumprir. E o Senhor não está vendo, Deus, isso acontecer? Estamos orando, estamos buscando, e o ímpio sobe, ainda consegue subir na cadeira e governar o Brasil. O mesmo questionamento de Abacuque é o mesmo questionamento que sonda a mente de milhares e milhares de pessoas. Não é diferente. Por isso este livro é um livro super atual para nós no nosso dia de hoje. Mas, como essa mensagem não é só para cá, essa mensagem é para fora também, por isso que está filmando. E se um dia essa mensagem alcançar alguns políticos, alguns líderes dessa nação, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vocês podem driblar os tribunais aqui na terra. Vocês podem comprar os juízes aqui dessa terra. Vocês podem escapar do julgamento do homem aqui nessa terra. Mas haverá um julgamento um dia. Haverá um juiz que vocês não vão poder comprar. Haverá um julgamento que de lá vocês não vão poder escaparem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Daquele julgamento vocês não vão escapar. Aquele juiz, o seu dinheiro não vão poder comprar. Aquele juiz, o seu poder não vão poder fazer nada. Diante daquele juízo, todos os joelhos hão de se dobrar, e vocês vão ter que prestar conta diante do meu Deus do que vocês estão fazendo com a nação brasileira. Louvado seja o santo nome do Senhor. O juiz da terra vocês podem comprar com seus dinheiros sujos. O juiz da terra vocês podem comprar. A justiça na terra vocês podem torcer, mas a justiça do meu Deus vocês não podem torcer. Dos tribunais terrestres vocês podem se escapar, vocês podem driblar os tribunais terrestres, mas o tribunal de Deus vocês não vão escapar. E guarde bem isso, porque isso vai acontecer em breve. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, aí Abacuque já está clamando há muito tempo. Abacuque está clamando aqui, irmãos, ó. Ele está clamando, era uma oração de urgência. Ele estava clamando há muito tempo, uma oração de urgência. De urgência. Aí o que acontece? Deus se silencia do céu.
Deus se cala no céu para mostrar para Abacuque, para mostrar para mim e para você, que a irmã Raniele falou aqui esses dias, para mostrar para mim e para você que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Abacuque queria com urgência, Abacuque queria que Deus o respondesse com urgência, rápido. Mas o que Deus, Abacuque já estava orando, irmão, buscando, clamando há muito tempo. E o que Deus faz? Ele silencia no céu para mostrar para Abacuque que ele não é submisso ao homem. Não é no tempo do homem, não é no seu tempo, Abacuque, é no meu tempo. Então pode clamar mais um pouco, não é no seu tempo. Deus mostra para mim e para você que não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Se José tivesse saído daquela prisão, quando ele quis sair com aquela historinha triste, ele contou lá, vai lá, conta lá pro rei lá, que eu estou aqui indignamente e tal, aquela historinha triste. Se o copeiro tivesse lembrado, tivesse contado aquela historinha para o rei, o máximo que ele teria sido era um ajudante de cooperador, um ajudante, um faxineiro, alguma coisa assim, se ele tivesse saído no tempo dele. Se aquele copeiro tivesse lembrado da historinha triste que José contou para ele, e tivesse falado para o rei, e ele tivesse saído, o máximo que ele teria sido era um ajudante de faxina, alguma coisa assim, um ajudante de cooperador, de copeiro. Mas Deus fez aquele homem esquecer daquela historinha triste de José. E lá na frente ele lembrou. Ele saiu no tempo de Deus. E no tempo de Deus se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele se tornou o governador do Egito. Porque ele saiu no tempo de Deus. Se ele tivesse saído no tempo dele, ele não seria nada. Mas como ele saiu no tempo de Deus, ele se tornou o governador do Egito. Então saiba esperar o tempo de Deus. Dói, eu sei que dói, machuca, me machuca também, me fere, me esmaga por dentro. Esperar o tempo de Deus. Quanto tempo? 4 anos orando, 4 anos jejuando, 4 anos buscando a presença de Deus, porque eu jamais, na minha vida, nem por um segundo sequer, eu pensei em abandonar a minha cruz. Nem por um segundo sequer na minha vida eu pensei em abandonar a minha cruz. 4 anos orando, jejuando e buscando, mas ainda não aconteceu. O processo continua. E o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Não, eu vou aguardar o tempo de Deus, irmãos, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Ele dói, nos esmaga por dentro, mas é melhor o tempo de Deus do que o nosso tempo. Coisa difícil é esperar o tempo de Deus, irmãos. Meu Deus, não acontece, eu estou buscando, e nada, Senhor. Será que teus ouvidos estão agravados, não conseguem ouvir a minha oração? Meu Deus, tanto tempo te buscando, tanto tempo pedindo, e o Senhor parece que não está me ouvindo, Deus. No tempo de Deus é melhor, irmãos. Agora, quando Deus resolve, isso é lindo demais, quando Deus resolve responder a Abacuque, aí o questionamento de Abacuque aumenta mais ainda. Quando Deus resolve responder a oração de Abacuque, o questionamento dele ainda aumenta mais. Aí ele fala assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vos não crereis, quando vos for contada. Essa obra aqui é a obra do capítulo 3, irmãos. Veja bem, eu não estou desfazendo de ninguém, mas o capítulo 3 não tem nada a ver com avivamento. 99% de pregadores e pastores usam essa passagem para pregar sobre avivamento. Mas o contexto aqui não tem nada a ver com avivamento. A obra aqui que muitos falam: aviva, Senhor, a sua obra. No menos anos, aviva, Senhor, a sua obra. Está falando sobre avivamento. E não é esse tipo de avivamento que se tem pregado por aí. A obra que Abacuque pede para Deus avivar é essa obra aqui, ó: levantar a Babilônia. É isso que era a oração de Abacuque. Que Deus castigasse, punisse o povo. Agora Deus responde a oração de Abacuque, mas não foi do jeito que Abacuque esperava que fosse. Ele fala que vai levantar, vai fazer uma obra que quando for contada ninguém vai acreditar. Realmente, Abacuque foi o primeiro que não acreditou. Abacuque foi o primeiro que não acreditou. Quando for contada essa obra que for realizar, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque Deus ia levantar a Babilônia, os caldeus, para punir eles, respondendo a oração de Abacuque, para punir o povo, para castigar o povo, para disciplinar o povo. Mas aí quando Deus resolve responder, Abacuque começa a questionar mais aqui ainda: mas Senhor, o Senhor sendo um Deus tão puro de olhos, um Deus tão justo, um Deus tão santo, levantar uma nação mais ímpia do que nós, uma nação pagã que adora outros ídolos, que adora imagens,
para nos castigar. Aí não, Senhor. Aí não, aí eu não posso aceitar. Como que o Senhor pode, um Deus tão puro de olhos, tão santo, tão justo, levantar uma nação mais ímpia do que nós, pagã, para nos castigar? Não, aí eu não concordo, Senhor. Mais uma vez, irmãos, Deus está mostrando para Abacuque que não é do jeito dele. Não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Não é do jeito que Abacuque queria. Não é do jeito que você quer, irmãos. Se você fazer uma reflexão, você vai ver que muitas coisas aconteceram na sua vida da forma que você não queria que acontecesse. Mas se tivesse acontecido da forma que você quisesse que acontecesse lá atrás, hoje você estaria pagando um preço muito grande. Verdade, Jesus. Muitas coisas Deus não permitiu acontecer do seu jeito, para que você não sofresse hoje. Mas aí você insiste que é no seu tempo, insiste que é do seu jeito. Deus manda os sinais, Deus envia sinais, e você pula os sinais, você ignora os sinais, você não respeita os sinais, e você, não, eu quero do meu jeito, eu quero do meu tempo. Aí você começa a pagar a consequência. Não esperou o tempo de Deus, não quis que fosse do jeito de Deus, quis no seu tempo, do seu jeito. Aí você tem que pagar um preço. Respeite os sinais. Você está parando, Deus não, está mandando os sinais, não é desse jeito, não é por aí, não. E você ignora os sinais, pula os sinais, desrespeita os sinais, quer no seu tempo e do seu jeito. Aí depois vem as consequências. Então, no tempo de Deus e do jeito de Deus, é melhor para nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas aí Abacuque vem e fala que o justo viverá pela fé. Deus deu uma visão para Abacuque. Abacuque já sabia o que ia acontecer, mas ele vem e fala que o justo viverá pela fé. Eu estava me perguntando para mim mesmo esses dias: será que 20% dessa população que está fazendo manifestações nas ruas, será que 10% sabe o que é viver pela fé, irmãos? Será que realmente esse povo sabe o que é viver pela fé? Porque viver pela fé é muito além do que muitos imaginam. Viver pela fé é aceitar a soberana vontade de Deus, independente de qualquer circunstância, ainda que vai muito além daquilo que a gente não acredita, que a gente não concorda. Mas viver pela fé é aceitar a sua soberana vontade e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. As pessoas estão pensando que o Lula não queria citar esse nome. As pessoas estão pensando que esse governo está no controle de todas as coisas, que agora eles dominou o Brasil, que agora está no controle. Não! É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da situação da sua vida. Deus não perdeu o controle da situação da minha vida. Deus não perdeu o controle do Brasil. Ele continua no controle. Ele sempre esteve no controle. Ele está no controle e sempre estará no controle de todas as coisas. Descansa no Senhor, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se você observar, porque hoje muitas pessoas, cristãos, irmãos, infelizmente, cristãos, estão dando crédito ao diabo, algo que Deus pode estar fazendo. Quantos não estão dando crédito ao diabo, a algo que Deus pode estar fazendo, irmãos? Eu disse em outra igreja que eu preguei esses dias: se esse homem subir na cadeira, é porque Deus tem um propósito nisso. Porque Ele não perdeu o controle da situação, Ele não perdeu o controle do Brasil, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu esse homem subir no governo, é porque Ele tem um propósito nisso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só, irmãos, os 5. Aleluias, glórias a Deus. Olha só: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Aí vai falando as características da Babilônia: são horríveis, são isso, são cruéis, são isso, isso, isso. Vejam bem, irmãos, foi Deus, vou repetir, foi Deus que levantou os caldeus. Foi Deus que levantou a Babilônia. Não foi o diabo que levantou
a Babilônia. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver a situação que aquela cidade ficou, aquela situação que Jerusalém ficou. Mulheres grávidas foram mortas, crianças foram mortas, idosos foram mortos. Mas não foi Deus, não foi o diabo que levantou a Babilônia. Foi Deus que levantou os caldeus. Foi Deus que levantou os caldeus. E Isaías capítulo 10, versículo 5 diz que a Síria foi a vara da disciplina de Deus. Isaías capítulo 10, versículo 5: a Síria é a vara da minha disciplina, porque no ano 722 Deus levanta a Síria para castigar o reino do norte, as 10 tribos, no tempo de Sargão II e no tempo de o rei Oséias, do reino de Israel. Sargão II e Oséias, no ano 722, Deus levanta a Síria para ser a vara da sua disciplina, para castigar, para disciplinar o reino do norte. Aí 117 anos mais tarde, Deus levanta a Babilônia. Está escrito aqui, Deus levanta a Babilônia no ano 605, como já disse aqui, no ano 605, no tempo do rei Joaquim, no ano 597, no ano do rei Joaquim, e no ano 586, no tempo do rei Zedequias, que ele destrói o templo, incendeia a cidade, destrói até os alicerces do templo. No ano 586, ele leva o povo cativo. Aí no ano 539, ele levanta os medos e os persas. Aí Dário ali, ele desvia o caminho do rio Eufrates, ele passa por baixo do portão ali. Na noite que Belsazar estava dando o seu banquete para os 1000, ele passa por baixo ali e mata Belsazar naquela noite, no ano 539. No ano 535, Ciro libera um decreto para a reconstrução do templo na direção de Zorobabel. Aí, depois vem, no ano 336, do Império Grego Macedônio, vem o Império Grego Macedônio, vence os medos e os persas. Depois vem os macabeus, vence o Império Grego Macedônio. Depois vem os armoneus, depois vem a Roma. Não vou citar datas aqui de tudo, porque senão vai gastar tempo aqui. Aí vem os macabeus, vem os armoneus, depois vem a Roma. E a Roma abre estradas ali, facilitando o trabalho missionário. O Império Grego Macedônio foi tão grande, que ali, eles dominou tudo ali. Eles implantou a língua grega. Ali, Ptolomeu, no ano 288, ele manda traduzir a Bíblia grega para o hebraico, né? Do hebraico para o grego, nascendo aí a Septuaginta. Se essa Bíblia, irmão, tivesse traduzido, talvez nós não estaríamos segurando essa Bíblia hoje nas nossas mãos. É só para você ver, entender que Deus sempre está no controle. O que eu quero dizer com isso? Que Deus usa meios, Deus usa circunstâncias e Deus usa pessoas para cumprir com o seu propósito. Deus usa meios, Deus usa circunstâncias e Deus usa pessoas para cumprir com o seu propósito. Mas Ele cumpre do jeito dele. Ainda que nós não acreditamos, não aceitamos, mas Ele usa do jeito dele para cumprir com o seu propósito. Talvez, não estou confirmando, mas é o que eu acredito na minha alma. Talvez Deus permitiu esse homem subir na cadeira, porque é Deus que levanta reinos e é Deus que abate reinos. Aquele homem não subiria naquela cadeira se não fosse permissão de Deus. Se Deus permitiu esse homem subir no governo, é porque Deus tem um propósito nisso. Talvez seja tratar com a igreja, porque sempre que Deus trata com o povo dele, é porque o povo estava em falha. Você vê em algum lugar na Bíblia? O povo está de bem com Deus, em comunhão com Deus, e Deus castigando? Não. Sempre que Deus castigou, disciplinou, é porque o povo estava em falha com Deus. Talvez você pense que a igreja está crescendo, e talvez não está crescendo, talvez está inchando, porque o evangelho está bagunçado, irmãos. O evangelho está bagunçado. E pessoas que não tiram meia hora para ler a Bíblia ficam questionando. Mas isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso é do homem, isso é bobeira, isso é aquilo. Vai ler a Bíblia, irmãos. Vai estudar a Bíblia, vai meditar na palavra, e você vai ver, Deus vai te dar discernimento. O que está vindo do homem e o que não está vindo do homem, o que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos ser mais sinceros no nosso compromisso para com Deus, irmãos. Chega de falar tanto, vamos praticar mais. Falamos tanto nesse púlpito, falamos tanto nesses microfones, e praticamos tão pouco, irmãos. Falamos de tantas as coisas, de amor, disso, daquilo, daquilo, e praticamos tão pouco. Vamos largar de falar muito e viver mais o Evangelho. O Evangelho está bagunçado.
Quem sabe Deus permitiu esse homem subir no governo para tratar com a sua igreja. Deus tem um propósito nisso. Então não vamos questionar. Aí, né? Ele responde, aí depois que Abacuque questiona a Deus aqui, aí Deus vem falar aqui no capítulo 2, né? Que ele ia levantar assim a Babilônia. Que ele levantou sim a Síria, mas lá na frente ele castigou a Síria. Que ele ia levantar sim a Babilônia, mas lá na frente ele ia castigar a Babilônia também. Ele falou, não, eu estou levantando a Babilônia, mas lá na frente eu vou castigar eles também. Aí Abacuque começa a entender. Abacuque começa a entender, vai murchando igual o Jó. Quando o Jó foi apresentando para ele. Foi igual o Jó, ele foi murchando. Aí até que ele caiu em si e ele reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas. Aí quando ele reconhece que Deus está no controle de todas as coisas, aí ele vem no capítulo 3 e diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. A obra, em outras palavras, Abacuque estava dizendo assim: Senhor, a obra que o Senhor falou que ia fazer aqui no capítulo 1, no versículo 5 aqui, a obra que o Senhor falou que ia fazer, que ia levantar os caldeus para nos disciplinar, para nos castigar, faz essa obra mesmo. Levanta essa obra mesmo, aviva essa obra mesmo, nos castiga, nos disciplina, como seja feita a tua vontade. Mas, no dia da tua ira, no dia que a Babilônia estiver vindo sobre nós, para nos disciplinar, para nos castigar, Senhor, no dia da tua ira, quando ele estiver vindo sobre nós, lembra da tua misericórdia. Coisa mais linda do mundo, irmãos. Que coisa mais linda do mundo. No dia da tua ira, lembra, Senhor, da tua misericórdia. Será que estamos fazendo essa oração, irmãos? Será que as pessoas estão fazendo essa oração? Senhor, no dia da tua ira, no dia que o Senhor vem disciplinar o seu povo, lembra da tua misericórdia, Senhor. E foi isso que Abacuque orou, e Deus lembrou da sua misericórdia, irmãos. Foi assim, por isso que Deus levantou a Síria, os médios persas. Lá em Isaías 44, versículo 28, Deus chama o Ciro de meu ungido. Em Isaías 45, versículo 1, Deus chama o Ciro de meu pastor. Meu servo e de meu ungido. Não, meu servo ele chama, meu servo chama Nabucodonosor 40, Jeremias 43, 10 e Jeremias 25, 9, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E Ciro ele chama de meu ungido e de meu servo. Então Deus, ele tem um propósito nisso. Aí Abacuque vai e fala: Senhor, então aviva a sua obra. Faz isso mesmo que você falou que ia fazer. Reaviva a sua obra, castiga, disciplina, mas lembra da tua misericórdia. No dia da tua ira, lembra da tua misericórdia. E Deus lembrou da sua misericórdia, irmãos. Deus lembrou da sua misericórdia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí, ele vem aqui no capítulo 17. Isso é viver pela fé. Isso aqui, irmãos, ó. Capítulo 17. É viver pela fé. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e o campo não produza os seus mantimentos, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e no currais não haja um gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Isso é viver pela fé. Então Abacuque ele viu, irmãos, ele já sabia, ele teve uma visão que a Babilônia estava vindo, marchando contra a pequenininha Judá. No ano 612 a Babilônia vence a Síria. No ano 609 a Babilônia vence o Egito. Agora no ano 606 ele vem contra a pequenininha Judá. A Babilônia venceu os dois maiores impérios mundiais daquela época, a Síria e a Babilônia. Então o que era Judá diante da Babilônia? Diante da Babilônia. Por isso que ele falou: Senhor, no dia da tua ira, lembra da tua misericórdia. E Deus lembrou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que você entenda essa mensagem. Vamos viver pela fé, acreditar que Deus não perdeu o controle da situação. Ele está no controle da situação, está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, da sua vida. Espere o tempo dele e do jeito dele. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluias. Palavra maravilhosa. Deus te abençoe, continue te usando para trazer sempre palavra de exortação e de ânimo para toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Ô Michele, tem alguma... Ele vai vir daqui uns 5 minutinhos. 5 minutinhos. Enquanto isso, vamos dar um
nessa noite, irmão Davi. Glória a Louvando o Deus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, não orou pelos dias das ofertas, não. Oração do dízimo e das ofertas. Já conhece. Orar pelos dízimos e Ah, ofertas. ok. Então ela está louvando. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não se danifica nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem tá por um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Sou eu quem tô tocando agora. Já tenho tua vitória. Glória a Deus. É noite de festa, né? A irmã ali da possibilidade também nessa noite. Tá louvando o Senhor. Eu sei que essa mulher é abençoada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Logo a irmã ali, depois a irmã Aline e a esposa do irmão Claudiano. Noite de festa, então vamos cantar com júbilo ao Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o 115. Amém. Glória a Deus. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar